Números capítulo 25. O povo de Israel adora Baal-Peor. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe: Toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu a juízes de Israel: Cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o deus Baal-Peor. Eis que chegou o homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita. Sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou a lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, junto com a mulher midianita. Então, imediatamente, cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomada do mesmo zelo que eu tenho por meu povo. Por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, dize a ele: Eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita morto na alcova com a midianita era Zinri, ben Salu. Zinri, filho de Salu e príncipe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um clã, de uma casa patriarcal em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: Atacai os midianitas e matai-os como a inimigos, porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, induzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor, e da mesma maneira vos iludiram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no Monte Peor. Números capítulo 26. O segundo censo do povo de Israel. Depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais. Todos aqueles que têm 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: Promovei um censo dos homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas; de Palu, o grupo familiar dos Paluitas; de Esrom, o grupo familiar dos Esronitas; de Carmim, o grupo familiar dos Carmitas. Esses foram os clãs de Ruben, e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram.
Naquele dia, o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como um aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os grupos familiares de Simeão. Formaram o total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram: de Zelom, o clã Zefonita; de Agi, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arodi, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os grupos familiares de Gade. Formavam o total de 40.500 homens. Os filhos de Judá, e Onã, morreram na terra de Canaã. Dos descendentes de Judá, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita; de Amul, o clã Amulita. Esses foram os grupos familiares de Judá. Formavam o total de 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Tolá, o clã dos Tolaitas; de Puva, o clã dos Punitas; de Jazube, o clã Jazubita; de Siron, o clã Sironita. Esses foram os grupos familiares de Issacar. Formavam o total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os grupos familiares de Zebulon. Formavam o total de 60.500 homens. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram: os filhos de Manassés, de Maqui, o clã Maquirita, pois Maqui foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade: de Jezé, o clã Jezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Éferita. Zelofeade, filho de Éfer, não gerou filhos, teve somente filhas, cujos nomes foram Maalá, Noa, Ogia, Milca e Tisa. Esses foram os grupos familiares de Manassés. Formavam o total de 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Era, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Formavam o total de 32.500 homens. Esses foram os filhos de José, segundo seus grupos familiares. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Aira, o clã Airamita; de Chefufã, o clã Chufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Arde e Naamã, foram: de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo seus grupos familiares. Formavam um total de 45.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Suã, o clã Suamita. Essas foram as famílias de Dan. Todas elas formavam clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Imna, o clã Imanaíta; de Isvi, o clã Isvita; e dos filhos de Berias, de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Melquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os grupos familiares de Azer. Formavam o total de 53.400 homens.
Os descendentes de Naphtali, segundo seus grupos familiares, foram de Jazeel, o clã Jazeelita, de Guni, o clã Gunita, de Jezé, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os grupos familiares de Naphtali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naphtali formavam o total de 45.400 homens. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.730 nomes. As regras para a divisão da terra. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança, segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor. A cada um a sua herança de acordo com o número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Cada um herdará sua parte, conforme o nome da tribo de seus antepassados. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número de membros de seus clãs. O segundo censo entre os levitas. Estes foram os levitas contados segundo seus grupos familiares: de Gerson, o clã gersonita; de Coate, o clã coatita; de Merari, o clã merarita. Estas igualmente eram famílias descendentes de Levi: o clã libinita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreita. Coate foi pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando perante Yahvé uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Ao todo foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado, ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai. Por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles, de fato, sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, Binum, filho de Num. Números capítulo 27. A herança das filhas de Zelofeade. Achegaram-se então as filhas de Tishelofade, Ben-Efer, Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes de suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram: nosso pai morreu no deserto. Não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto morreu por seu próprio pecado, e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai, do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. E Yahvé respondeu Moisés: as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhes transmitirás a herança do pai. Determinarás então aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitireis sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança àquele do seu clã, que é seu parente mais próximo. Este, portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué, o sucessor de Moisés. Então Yahvé falou a Moisés:
sobe a este monte da serra de Abarim, e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-o contemplado, serás reunido aos teus, como Arão, teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, fostes os dois desobedientes à minha ordem para honrar minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés declarou ao Senhor: que Yahvé, Deus dos Espíritos e o doador da vida, a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda esta congregação, a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então replicou Yahvé a Moisés: toma Josué Binum, filho de Num, homem capacitado pelo Espírito, que nele está. Tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois, traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade israelita, e dar-lhe à vista de todos as tuas ordens, e transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição de consultar o Urim diante de Yahvé. Sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara, tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade. Impôs-lhes as mãos e transmitiu-lhes suas ordens, tudo de acordo com o que Yahvé comunicara por intermédio de Moisés.